Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal. Seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa terça-feira. Você é o nosso convidado especial, então fique no vídeo até o final. Olha só, vamos falar bastante nesse vídeo sobre a próxima pré-temporada, né? A intertemporada que o Vasco vai fazer em Atibaia. Isso porque o Gigante da Colina só volta a campo contra o Grêmio no dia 13 de abril. É muito tempo para trabalhar, só que a gente não sabe o que é melhor, né? Ter esse tempo para trabalhar e regredir ao que estava acontecendo, ou ter mais um momento aí, mais uma pré-temporada, entre aspas, para ajustar as coisas que estão completamente fora do eixo, né? Então a gente vai falar muito sobre essa questão, vamos falar sobre o mercado da bola, lembrando que dia 1º de abril abre-se a janela doméstica, né? Uma janela interna no Brasil para destaques dos estaduais serem contratados e não estarem tendo, né, esse desfecho, né, de você perder jogadores importantes numa fase final de estadual. Exemplo, Nova Iguaçu, que tem bastante jogador interessante, que interessa a muitos clubes, não perder nenhum deles para a final contra o Flamengo. Então, se abre uma janela em abril, no dia 1º, se fecha no dia 19 do mesmo mês, para ter essa transação entre atletas e clubes. Vamos falar também sobre Alexandre Matos, que, segundo informações do Atenção Vascaínos, falou que agora é hora de trabalhar. Mas aí entra a nossa dúvida. Será que dá para trabalhar sendo asfixiado pela empresa americana 777 Partners? É uma das nossas dúvidas aqui do canal. Mas antes de a gente começar, deixa o joinha que ajuda a gente pra caramba e corre lá nos comentários, sempre para deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E olha, você que quer estar em São Januário, no dia 13 de abril, o senhor Valtair Rolim Duarte, o ganhador da nossa campanha Você no Caldeirão, já vai estar nesse jogo. Já está com as passagens compradas, com o ingresso garantido, com o seu hotel próximo de São Januário também. Já tudo certo. E se você quer vir também, aproveite que nós vamos abrir a segunda campanha Você no Caldeirão 2. Mas caso você queira comprar um pacote para também estar presente com a gente nesse jogo contra o Grêmio, entre em contato com a Trip Tour. Novidade muito legal para você que quer acompanhar jogos do Vasco aqui em São Januário e também fora de casa. A Trip Tour está trazendo um pacote muito legal onde você não vai se preocupar com nada. Exatamente, você vai estar viajando com o ingresso, tour da colina para pisar no gramado de São Januário, hospedagem e a sua passagem aérea. Também tem para jogos fora de casa, onde a Trip Tour vai colocar você no nosso voo, no mesmo voo, para você dar uma entrevista aqui para o canal Hoje Vascaínas e também para o canal Mário Coelho Vasco. Vai passar nas nossas redes proporcionados pela Trip Tour. Entre em contato com @viaja com a Renata da Trip e olha, não deixe de entrar em contato para comprar o seu pacote para os Jogos do Gigante da Colina. Aqui você tem tudo sem nenhuma preocupação. Chegar em São Januário já com seu ingresso, hospedagem e tour da colina para pisar no gramado é com a Trip Tour. Bora começar a falar sobre a próxima pré-temporada, mais conhecido como intertemporada, né, que pega o período aí de andamento dos jogos, mas o Vasco eliminado pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, uma eliminação vexatória, uma eliminação que empobrece, né, uma equipe que estava começando muito bem. Diga-se de passagem, né, destaques do Campeonato Carioca. O Vasco teve os dois maiores públicos das semifinais, né, superando a dupla Flamengo e Fluminense. E lembrando que também foi para Cariacica, lotou, foi para Manaus, lotou. Enfim, não tivemos algo diferente do ano passado. A torcida do Vasco mostrando para que veio, mesmo sendo sabotada nas pesquisas, colocando que o Vasco é o quinto, que, enfim, toda essa luta extracampo que a gente tem, sempre vencida, e a torcida do Vasco mostrou mais uma vez no Campeonato Carioca, marcado por inúmeros erros de arbitragem. Essa eliminação vexatória, apesar de termos um erro de arbitragem no primeiro jogo, que não vem ao caso porque o que o time do Vasco apresentou nessas semifinais
não adianta nem a gente tentar transferir essa culpa para a arbitragem. É até bom que fique enfatizado no elenco para mostrar que nessa janela agora interna doméstica é necessário buscar alguns reforços, né? E lembrando que Ramon Dias pediu reforços oficialmente, né? Ali ao vivo com a gente na coletiva. Ele falou que pediu esse volante mais agressivo, que a diretoria, que o Vasco já sabe quem deve contratar, já tem nomes, e também procura-se um ponta esquerda, um atacante pelos lados. Por quê? Ramon Dias, ele inicia uma temporada com um esquema de 3 zagueiros e 2 atacantes, automaticamente inviabilizando o ponta, porque você transforma o Lucas Piton e o Paulo Henrique, que são nas ocasiões os titulares atualmente, como pontas. Então você não vai no mercado buscar um ponta leve, driblador, que corre, um Gabriel Peck. Você não vai atrás desse atleta, porque você, na sua forma de jogar, você inviabiliza esse atleta dentro de campo, porque você atua com 2 alas espetados num esquema de 3 zagueiros. Mas o que aconteceu no decorrer do Campeonato Carioca? Ramon Dias começou a ter inúmeras variações táticas, no qual 3 zagueiros viravam apenas 2, o Vasco voltava para um 4-4-2 com losango, como entrou contra o Nova Iguaçu, e depois, durante o jogo, virava um 4-3-3. Então, começou a abrir brecha para a volta desse ponta. Então, é uma das peças que o Vasco vem buscando no mercado agora, para essa janela de 1º de abril. Só que olha só para informar, investimento. O Vasco não vai investir muita grana, não vai fazer alto investimento nesses atletas. Serão oportunidades de mercado, até porque o aporte da empresa americana 777 Partners é em setembro. A gente volta a falar nos erros de contrato, né? Mais uma vez inviabilizando alguns reforços que possam estar melhorando o desempenho desportivo dessa equipe, e isso, infelizmente, tem que ser negociado entre o Alexandre Matos e a empresa americana, um adiantamento, um recurso para estar trabalhando, ou até mesmo algumas estratégias de mercado, como a obrigatoriedade de compra. É como se você fosse lá contratar o jogador, só que pagar no final do contrato dele. Essa estratégia de obrigatoriedade de compra. O jogador se destacou, eu vou pagar 10 milhões nele, por exemplo, só que ao invés de eu pagar agora, eu pego ele por empréstimo com obrigatoriedade de compra. Então, automaticamente, eu compro ele pagando lá na frente. Então, é uma das estratégias aí, principalmente dentro desse modelo que foi implantado na Vasco SAF, que é o aporte em setembro, onde você não consegue, infelizmente, ter aí as janelas abertas para contratar, para ser mais incisivo, para não ser limitado, porque normalmente esse modelo de negócio limita alguns clubes que precisam do recurso de forma imediata, e aí a gente vem ficando aí pelo caminho, né? Muitas das vezes com negociações arrastadas. Lembrando que toda a questão envolvendo esse elenco montado, existiu cerca aí de mais de 100 milhões de investimento, e é algo que vem sendo cobrado, né? A torcida vascaína vem cobrando o diretor executivo Alexandre Matos. E olha só, lembrando que toda essa eliminação, toda a questão do mercado, a gente ainda não teve nem sequer um posicionamento de estou aqui, né? Uma convocação da imprensa do clube associativo. A gente precisa cobrar o clube associativo, mas o clube associativo não tem poder para nada. Então, para que se candidatou? Por que acontece? Você tem 2 cadeiras no conselho da SAF, da administração da SAF, e, cara, você tem o poder de representatividade. Você é presidente do clube de Regatas Vasco da Gama, e você precisa se posicionar, precisa chamar a imprensa. Então, mais uma vez, essa insuficiência vem enforcando a gente que não consegue informações do clube associativo, não consegue conviver já com o silêncio da Vasco SAF, né, que é muito silêncio. Isso vem desde lá do Paulo Brax, lá atrás, que tinha uma arrogância absurda e saiu do Vasco por conta dessa arrogância de não se comunicar com a imprensa, não se comunicar com o torcedor, traz ansiedade para o torcedor leva essa ansiedade para dentro de campo e estoura nos jogadores e na comissão técnica. Então, essa forma que vocês estão trabalhando, tanto na Vasco SAF quanto no clube associativo, é a mais burra possível. E vocês não estão entendendo isso. Vocês não estão entendendo o que vocês estão representando. Vocês estão representando um clube, uma equipe, a Vasco SAF, o futebol
de um clube enorme que vai em Cariacica, lota o estádio, que vai no Maracanã, supera Flamengo e Fluminense no estádio. Então, cara, vocês têm que entender que vocês estão movimentando uma massa, se não a mais engajada do Brasil. E a forma que vocês vêm fazendo de silêncio, de arrogância, de não falar com ninguém, não convocar uma coletiva de imprensa para a gente trazer para o torcedor informação, que é o que a gente quer fazer. Vocês só estão levando para o torcedor ansiedade, e o torcedor ansioso na arquibancada, no momento que tiver uma situação difícil, vai transferir essa ansiedade para dentro de campo e também para a comissão técnica e muito mais. Então vocês estão gerindo de forma idiota. Não pode ser assim. Isso é simples de resolver. Vale ressaltar também que toda essa ansiedade vem de períodos longos, onde o torcedor vascaíno entrega muito e não recebe nada. Então, uma sugestão tanto para Vasco SAF quanto para o clube associativo, né, essa intertemporada em Atibaia, em São Paulo, afasta ainda mais, né, esse calor que o torcedor entrega e não recebe, afasta ainda mais essa conexão que o torcedor está perto e vocês estão absurdamente longe. E claro, isso não traz benefício nenhum para ninguém. Então, mais uma vez, repetindo o que a gente falava no passado para o senhor Paulo Brax, para o senhor Luiz Melo, para todos os que estavam gerindo a Vasco SAF e também o clube associativo, que na época foi o pior, se não foi um dos piores, né? Eu fico na dúvida se o Campelo foi pior que o Salgado, se o Salgado foi pior que o Campelo, e minha cabeça embola de saber quem é o pior. Mas o certo é, não pode se repetir com o Pedrinho. Um ídolo, respeitado pelo elenco, com certeza, respeitado pela Vasco SAF, com toda certeza, respeitado pelos torcedores, pela mídia, né, que fez um grande trabalho na Rede Globo, se posicionar de uma forma tão passiva, e quem trabalha no escuro é morcego, cara. Então, não vai dar certo. Tem que aparecer, botar a cara, falar, representar, mostrar. Não adianta trabalhar nos bastidores, por baixo do pano. Nada disso funciona no Clube de Regatas Vasco da Gama e com a sua torcida. Apareçam e resolvam todos os problemas que vocês mesmos criaram dentro dessa questão envolvendo o Vasco na temporada de 2024. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais notícias. Um forte abraço, saudações vascaínas.